Olá pessoal, eu sou o professor André Pinho e a nossa aula de hoje é sobre ligações químicas, né? Essa aula ela vai ser seguida de um conjunto de 3 aulas, né? É a primeira de um grupo de 3, depois vem as ligações iônicas e depois as ligações covalentes, né? Então, para que a gente possa ter uma base para compreender as ligações iônicas e covalentes e também as metálicas, né, que eu já estava esquecendo, a gente precisa ter primeiro uma base, um conceito, né, uma estrutura, né, para que a gente possa compreender melhor esses 3 tipos de ligações químicas, né. Eu estou aqui com uma imagem que demonstra mais ou menos um átomo. Para exemplificar aqui, as ligações químicas, elas ocorrem na eletrosfera, né? A gente não pode esquecer que o átomo ele é constituído de um núcleo positivo, na qual tem os prótons e os nêutrons, e ao seu redor, que é o responsável pelo volume, né, do átomo, a eletrosfera. Se você não assistiu a aula de tabela periódica, né, aconselho que você assista e você vai perceber que lá na tabela periódica, dependendo da localização desses elementos, ali vai dizer a quantidade de camadas, inclusive vai dizer a quantidade de elétrons que estão distribuídos por camadas, caso você faça a distribuição eletrônica, e vai aparecer um conceito importantíssimo na tabela periódica que vai dizer a quantidade de elétrons na camada de valência. O que isso quer dizer? A quantidade de elétrons que está localizado na última camada, na camada mais externa. E é exatamente nesta camada que as ligações químicas ocorrem, né? Importantíssimo que a gente fique com esse conceito na mente. Então vamos seguir em frente aí para o conteúdo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem 3 tipos de ligações químicas, tá? 3 tipos de substâncias químicas, né? E de ligações também. Nós temos as substâncias iônicas, que vão ter as ligações iônicas. Temos as substâncias moleculares, né? Que vão ter as ligações covalentes, ok? Teremos uma aula para cada uma delas, né? Provavelmente a metálica vai estar junto aqui com a covalente porque é bem curtinha. E temos umas características para cada uma delas. Vamos lá, ó. As substâncias iônicas, né? Essas substâncias, elas conduzem a corrente elétrica no estado líquido, ou seja, se eu pegar uma substância iônica e derreter ela, fundir ela, não é dissolver. Se eu derreter essa substância, tá? Ela vai conduzir corrente elétrica, tá? Mas não no estado sólido. E também se eu dissolvê-la. Não? Então, se eu derreter essa substância, se eu pegar o sal de cozinha e derreter, fundir ela, ela conduz. Mas também, se eu conseguir, dependendo da solubilidade, dissolvê-la, ela também conduz corrente elétrica. No entanto, se ela estiver no estado sólido, não conduz corrente elétrica. Essa é uma característica, tá, das substâncias iônicas. Aí temos alguns exemplos aqui, que vai dizer cloreto de lítio, brometo de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, óxido de alumínio, óxido de magnésio. Estas substâncias, na aula de ligações iônicas, vocês vão entender como que elas surgem. Já as características das substâncias moleculares, né, que tem as ligações covalentes, né, que vocês também entenderão melhor, essas substâncias que não conduzem corrente elétrica no estado sólido, nem no líquido, também se destacam por apresentar ponto de fusão significativamente mais baixo que as substâncias dos outros 2 grupos. O que ele está querendo dizer? Que as substâncias iônicas possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, além de outras características, como ser cristalino, ser quebradiço, tá? Então possui outras características compostos iônicos dos covalentes.
E como tem alto ponto de fusão, né, então aqui nas ligações covalentes, eles vão possuir baixo ponto de fusão se comparado à maioria. Existem substâncias covalentes que possuem altíssimos pontos de fusão, tá? Isso não é uma regra, tá? O que ele vai dizer é que destacam por apresentar ponto de fusão significativamente mais baixo. Isso não é uma regra, ok? Temos substâncias que possuem substâncias covalentes com pontos de fusão bem elevados, ok? Então ele vai aqui mostrar para vocês alguns exemplos de substâncias covalentes que estão incluídos aí dentro dessas características. Inclui quem? O etanol, que é o famoso aí álcool utilizado para limpeza, também para combustíveis, o cloro, a água, naftaleno, que é a naftalina, iodo, glicose, temos essas substâncias. Tá? Mas, de novo, volto a ressaltar, possuímos substâncias covalentes que possuem altíssimos pontos de fusão e ebulição. Tá? Temos também, né, as metálicas, as substâncias metálicas, que as ligações que estão envolvidas nelas são as ligações metálicas. Né? Essas substâncias metálicas, elas conduzem corrente elétrica, isso não é novidade, né? Ferro conduz eletricidade, alumínio conduz eletricidade, manganês conduz eletricidade, cobre, ouro, platina, todos os metais vão conduzir eletricidade, tá? E tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, essa substância ela vai conduzir corrente elétrica no estado sólido e no estado líquido. Voltando aqui, as substâncias covalentes, ok? Se sofrerem algum tipo, tá, de ionização, elas conduzem corrente elétrica, que é o caso dos ácidos, tudo bem? Vai conduzir corrente elétrica. Mas elas puras, sem sofrer ionização, não vão conduzir. Por exemplo, açúcar não conduz corrente elétrica. Quanto aos pontos de fusão, essas substâncias são razoavelmente comparáveis à do primeiro grupo. Está dizendo que há comparáveis à das dos compostos iônicos. Inclui o alumínio, prata, ouro, cobre, ferro e platina. No entanto, nós temos aí o mercúrio, tá? Que a temperatura ambiente está no estado líquido, né? Ela foge esse padrãozinho assim que a gente pode dizer. Temos o chumbo também, que derrete em temperaturas bem baixas, tá? Não me lembro exatamente agora o ponto, mas é na casa lá dos 300 e pouquinhos graus Celsius. Já o chumbo aí já passa do estado sólido para o estado líquido, ok? Então vamos seguir. Vamos lá. Essas três ligações químicas, elas vão seguir um padrão. Que padrão é esse? Tá? Vai seguir um padrão dos gases nobres. Que padrão é esse que os gases nobres têm? Existe um padrão na camada de valência desses átomos, ou seja, na camada mais externa, lá periférica, lá fora, que as demais substâncias vão buscar esse padrão, essa característica através das ligações químicas. Que padrão é esse? Uma estabilidade eletrônica que é atingida quando a sua última camada de valência ela é completada com 2 elétrons para quem está na camada cada tabela periódica, tá? E com 8 elétrons para as demais camadas, que isso a gente vai chamar de teoria do octeto, claro que para os elementos que se estabilizam com 8, né? Já o hidrogênio, o hélio, que se estabilizam por 2, não é teoria do octeto, ok? Mas os gases nobres, eles possuem essa estabilidade eletrônica na sua camada mais externa, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos dos 3 tipos de ligações que nós estamos vendo. Bom, primeiro nós temos aqui as substâncias iônicas, que é o caso do sal de cozinha. Quando eles fazem essas ligações químicas, tanto o átomo de cloro como o de sódio, eles atingem a estabilidade de um dos gases nobres, ok? Vai atingir essa estabilidade eletrônica, ou seja, vai ficar com 8 ou com 2 elétrons na camada de valência. Quando a gente olha os covalentes,
vai acontecer a mesma coisa, vai ocorrer uma estabilização eletrônica na camada de valência, que também será semelhante a um dos gases nobres. Por exemplo, o hidrogênio, ele vai perder ou vai compartilhar um elétron, e aí ele, principalmente, né, vai compartilhar na ligação covalente, vai compartilhar um elétron, e ele vai ficar com 2 elétrons, vai ficar semelhante ao hélio. Já aqui nas ligações metálicas, esse fenômeno já é completamente diferente. As cargas positivas se anulam sobre todas as cargas negativas espalhadas em toda a superfície metálica, e há uma estabilidade ali eletrônica ali dentro dessas ligações químicas, mas que nós iremos nos aprofundar mais quando chegarmos lá, senão a gente perde muito tempo aqui apenas na introdução, né, que a gente já nem entrou nas ligações químicas mesmo. Então, essas substâncias, elas possuem ligações químicas que ocorrem na eletrosfera e sempre buscando uma estabilidade eletrônica que os gases nobres possuem. Claro que existem exceções para isso, mas não cabem a nós aqui no ensino médio discutir essas exceções aqui dos gases nobres. Então vamos lá, voltando aqui. Regra do octeto, ou seja, isso que eu acabei de falar agora. Um átomo estará estável quando a sua última camada possui 8 elétrons, ou 2 no caso da camada K. Os átomos são estáveis, se unem uns aos outros a fim de adquirir essa configuração estável, ou seja, um átomo ele só vai se combinar com outro átomo para formar uma substância se ele, nessa ligação, conseguir atingir essa configuração eletrônica de um gás nobre. Se ele conseguir atingir essa configuração de 8 ou de 2 elétrons, dependendo, né, de que camada da tabela periódica esse elemento estiver, ele vai se estabilizar e a ligação química vai ocorrer. Então, experimentalmente, verifica-se que na união química, né, nas uniões químicas, os átomos podem perder elétrons, receber elétrons ou compartilhar elétrons. E aqui que mora todo o segredo. Por quê? Quando há perda de elétrons, de recebimento de elétrons, a gente vai classificar essa ligação como iônica. A gente vai ver lá na aula das ligações iônicas. Quando não há perda nem ganho de elétrons, ou seja, há um compartilhamento, há um empréstimo desses elétrons, mas com o objetivo sempre de atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, vai ser classificado como as ligações covalentes, os compostos covalentes. Com isso, atingir a estabilidade com 8 elétrons na última camada, ou 2, caso seja da camada K. Então vamos agora para a teoria do octeto propriamente dito. Um átomo, isso é a notação mesmo agora, tá? Um átomo estará estável quando sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2, caso se trate da camada K. Os átomos não estáveis unem-se uns aos outros a fim de se adquirir essas configurações de estabilidade. O que a gente quer dizer com isso? Na natureza, a gente não encontra esses átomos isolados. Por quê? Porque eles não estão estáveis, com exceção dos gases nobres. Os gases nobres, você consegue achar eles isoladamente. Um átomo de gás hélio. Todos eles você consegue achar isoladamente. Por quê? Porque a sua camada de valência já está completa, já está estabilizada. Agora você acha um átomo de potássio, um átomo de sódio isolado, um átomo de oxigênio isolado. Na natureza você não vai encontrar, você vai sempre achar esses átomos sempre combinados com outros. Por que você vai encontrar esses átomos combinados com outros? Porque ele buscou se estabilizar eletronicamente, ou seja, você só encontra ele na natureza porque ele está combinado com outro átomo, porque ele doou, ou ele recebeu, ou ele compartilhou algum elétron para poder ficar com a sua camada de valência estável igual a um gás nobre. Vamos olhar agora um esqueminha que tem aqui sobre como que fica a camada de valência para cada gás nobre quando ele se estabiliza. O primeiro deles nós temos aqui o hélio, ele se estabiliza com 2, né, elétrons na camada de valência e está na camada K. Nós temos o neônio, que
tem 10 elétrons no total, mas na sua última camada ele já tem os seus 8 elétrons, ok? Na camada E, então ele tem a camada K. Lá na L vai ter os 8 elétrons, já está estável. Temos o argônio, que vai ter os 2 da camada K, 8 na L, na M vai ter o 8 também, e assim sucessivamente, ó, o criptônio, todos eles vão ter os 8 elétrons na camada de valência. Aí o aluno vai me perguntar, sim, professor, e esse 18 aqui? Isso não é camada de valência, certo? Não é camada de valência. E vocês têm que ir lá na aula de distribuição eletrônica para poder ver que cada camada comporta uma quantidade de elétrons máximos, tá? Então, KLM vai ter o quê? Vai ter alcançar 18 no máximo. Nós temos o xenônio aí, ó, 2, 8, 18, 18, mas na camada de valência na mais externa nós temos os 8, tá? E temos o radônio aí, que tem os seus 8 elétrons na última camada bonitinho. Então perceba que todos os gases nobres, eles vão possuir os seus 8 elétrons, com exceção do hélio, aqui na sua camada de valência. E esse nome nobre vem devido a isso. Por quê? Porque eles são isolados, eles não se unem a ninguém. É uma herança, né, de quem criou esse nome, foi por conta disso. Ah, porque são nobres, eles não se misturam, não se ligam. Por que não se ligam, não se misturam com outros elementos? Porque a sua camada mais externa está completa, ok? Então vamos seguir. Então todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, e o que está escrito aqui é isso aqui, propriamente dito. Pois bem, vamos lá. Como que eu sei que um átomo ele vai atingir a estabilidade eletrônica? Bom, um átomo ele vai atingir a estabilidade eletrônica compartilhando no sentido de ganhar ou perder elétrons. Tá? Então ele pode perder ou ganhar elétrons ou compartilhar, mas nesse momento do compartilhamento, mais à frente, vocês vão ver que existe uma questão de eletronegatividade, né? E a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem de atrair um par de elétrons para, assim, uma ligação química, vai fazer com que, se o cara for mais eletronegativo, ele atrai aquele elétron do cara para mais próximo dele. Apesar dele não ter arrancado esse elétron, vai estar mais próximo do mais eletronegativo. Aí a gente pode meio que fazer uma associação de que o mais eletropositivo meio que está perdendo aqueles elétrons ali, tá? Pela eletronegatividade. Mas quando há a formação de íons, aí sim, há perda e ganho de elétrons. Vamos pegar o sódio como exemplo. O sódio, quando ele é neutro, ou seja, não tem carga alguma, ele tem 11 prótons. Logo, o número de elétrons dele é igual ao número de prótons, 11. Quando você faz a distribuição eletrônica do sódio, você vai chegar nessa distribuição eletrônica. Qual é a camada de valência? 3s1. O que isso quer dizer? Que ele tem um elétron na camada de valência apenas, ou seja, na última camada, na camada 3, né? KLM. Então, lá na camada M, ele vai ter um elétron. Porém, na L, ele vai ter 8. Olha aqui, ó. 2, olha aqui, ó, esse aqui é o número 2, que vai dizer a camada. 2 mais 6, 8. Ora, se o sódio perder esse elétron aqui, se ele perder, a camada de valência passa a ser a L, ou seja, aqui tem 8 elétrons, tá vendo? Então a penúltima camada passa a ser a última se ele perder esse elétron aqui. Ou seja, para o sódio é muito melhor ele perder um elétron do que ganhar 7, ok? Tem que sempre pensar isso. Então ele vai preferir em uma ligação química perder esse elétron, porque logo atrás tem uma camada que está completa com 8. Se isso acontecer, ele vai perder um elétron. Perdendo esse elétron, ele vai ficar com uma carga positiva, vai se tornar um cátion, né, que é uma espécie carregada positivamente. Continua com seus 11 prótons, porque ele não perdeu o próton, mas fica com 10 elétrons, logo fica com a carga positiva. E a sua distribuição eletrônica fica desse jeito, e já tem uma aula minha aí sobre distribuição eletrônica que você pode assistir para entender melhor como chegamos a isso daqui.
Então ele tem essa tendência a perder esse 1 elétron em vez de ganhar 7 para ficar com 8. É muito mais fácil perder 1 e cair na camada anterior com 8. Se nós olharmos, por exemplo, o cloro, ele neutro, ele tem 17 prótons, logo tem 17 elétrons. Ao distribuir, os 17 elétrons estão aqui. A última camada dele, ó, observem, 3s2, 3p5, ou seja, 2 mais 5, 7. Ele já tem 7 elétrons na sua camada de valência. Poxa, ele vai preferir perder 7 ou ganhar 1 para poder ficar com 8? Ele vai preferir ganhar 1, então ele vai ter uma tendência a ganhar 1 elétron para completar esses 8 elétrons aqui na camada de valência. Ele vai preferir perder os 7 daqui para poder cair na camada anterior. Ele vai ganhar 1zinho, fica 3p6, e logo a terceira camada vai ficar com 8 elétrons. Se ele ganhar esse elétron, lembra que pode vir lá do próprio sódio, né? Se ele ganhar aquele elétron lá que o sódio está a fim de doar, ele vai ficar com uma carga negativa, os prótons continuam 17, mas ele ganhou 1, ficou 18, e ele fica um ânion, Cl- e estável, porque a sua última camada agora passa a ter a configuração 3s2, 3p6. Ó, perceba que não é mais 5 aqui, e agora é 6, e a sua última camada agora ficou igual a de um gás nobre, ok? E aí, se o sódio se aproximar do cloro, o sódio quer perder 1, o cloro quer ganhar 1, forma o sal de cozinha, que é um composto iônico, né? É o cloreto de sódio. Por isso que eles se combinam. Então, o cloro ganha 1 elétron, então forma um íon também. Mas e aí, professor, quais são as tendências? Como é que eu vou saber os elementos que têm tendência a perder e a ganhar? Bom, vocês sabem, né, que a tabela periódica ela é dividida em grupos. Então você tem o grupo 1, que são os metais alcalinos, tem o grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos. Aí você tem aquela divisão dos metais de transição, que vai do grupo 3 até o grupo 12, metais de transição. Aí vem para o grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que são os gases nobres. O que a gente vai ter como um padrãozinho, tá? Vamos lá. Os metais do grupo 1, todos eles do grupo 1, os metais alcalinos, eles vão tender a perder um elétron. Ou seja, todos eles vão tender a ficar positivo, virar cátion. Do grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos da tabela periódica, vão todos tenderem a perder 2 elétrons. Quando fizer a distribuição eletrônica, vai tudo cair S2. Esse daqui vai tudo cair S1 e esse aqui vai tudo terminar com S2. Vamos ignorar os metais de transição, que é do grupo 3 até o grupo 12, e vamos direto para o grupo 13, lá na família do boro, tá? Então, lá na família do boro, esses elementos do grupo 13, eles vão ter 3 elétrons na camada de valência. Então, em vez de ganhar 5, ele vai preferir perder 3. Essa que é a ideia. Lembra? Tem que ir de 1 até 8. Os elétrons vão estar todos distribuídos assim. Todos dentro dessa configuração. Então, vamos lá. Se ele tem 1... e na camada anterior já tem 8 ou 2, ele prefere perder 1 do que ganhar 7. Se ele tem 2, ele prefere perder 2 do que ganhar 6. Se ele tem 3, que é o caso do grupo 13, ele prefere perder 3 do que ganhar 5. Quando a gente chega num grupo 4, okay, que é lá na família, né, do carbono, você vai ver o quê? Que ali é muito variado. Ele pode tanto ganhar 4 como perder 4. Ele fica no meio do caminho, vai depender da eletronegatividade do átomo que está conectado a ele, que vai dizer se ele perdeu no compartilhamento, né? Se ele perdeu ou se ele ganhou os elétrons ali, porque ele está na simetria, ele está no meio certinho. Mas quando a gente passa do grupo, né, 14, que a gente vai para o 15, aí ó, 15, 16 e 17, há uma inversão, porque no grupo 15 ele tem 5 elétrons na camada de valência, que é assim que a gente vê, né? No grupo 15 ele tem 5 elétrons na camada de valência. Agora, olha o que vai acontecer, ao contrário, ele vai preferir perder 5 ou ganhar 3.
Ele vai preferir ganhar 3. Então, a partir do grupo 15, ele tem uma tendência a ganhar elétrons. Quanto? O suficiente para ficar com 8. Então, é só você olhar a unidade aqui, ó. A parte das unidades, ó. Tá no grupo 15, quer dizer que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele tende a ganhar 3 e formar íons com cargas 3-. Se ele está no grupo 16, quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele tende a ganhar 2 elétrons. E aí formam íons 2-, tá? Se ele está no grupo 17, quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8, ele prefere ganhar 1 do que perder os 7. Então, eles tendem a formar, né, ânions, todos esses são ânions, íons negativos, só que com uma carga negativa. Ou seja, no grupo 15 tende a ganhar 3, 16 tende a ganhar 2, do 17 tende a ganhar 1 e o 18 nenhum, porque é o gás nobre, né? Ele não vai ganhar nem perder nada porque já está estável. Perceba que nesse slide eu não botei o grupo 14, nem nesse slide eu coloquei o grupo 14, porque o grupo 14 é o meio certinho, a simetria, e vai depender muito de quem está ligado a ele para ver se ele vai tender a ganhar 4 ou perder os seus 4 elétrons, tá? Então fica basicamente assim as tendências. Olha aqui, ó. O grupo 1 tende a perder 1 elétron, ficar um cátion uma vez positivo, mais 1. No grupo 2, mais 2. Na família do bóron, né? Tende a ficar mais 3. Na família aqui do carbono, ok? Você não consegue saber, porque vai depender do elemento que está ligado a ele. Então ele pode ser mais 4 até menos 4, vai depender. Já na família aqui do nitrogênio, já está lá no grupo 15, aqui, ó, tende a ganhar 3, olha aqui, ó, ganhar 3, aqui é perder 3, aqui já é ganhar 3 para poder ficar com 8, porque ele já tem 5, olha lá a camada de valência, ó. Se vocês observarem aqui, ó, tá mostrando a camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência. No grupo 16, aqui, ó, tem 6 elétrons na camada de valência, é só olhar aqui a unidade. Então ele tende a ganhar 2, aqui, ó, nos calcogênios, tá? Quando chega aqui nos halogênios, que já tem 7 na camada de valência, tende a ganhar 1. E olha aqui, ó, os gases nobres não tendem a ganhar nem perder nada porque já estão estáveis. Mas lembrando que existe exceção para isso daqui, mas não cabe a nós estudarmos e falar sobre as exceções aqui dos gases nobres, porque não faz parte do ensino médio. E no nível superior a gente vê vários gases nobres fazendo ligações químicas. Mas para a gente aqui, a gente vai ficar entendendo que eles não fazem ligações químicas. Ok, pessoal? Então essa é a primeira aula de um conjunto aí de 3 aulas, para que a gente possa iniciar na próxima aula ligações iônicas e na outra aula ligações covalentes com ligações metálicas. Fechou? Um grande abraço a todos. Se você não está inscrito aí no canal, faz essa gentileza, se inscreve, dá aquele like no vídeo aí para valorizar o trabalho, que é difícil pra caramba preparar essas aulas e deixar tudo mastigadinho para vocês aí. Valeu, rapaziada. Grande abraço a todos e até uma próxima aula aí.